Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe o seu corpo, Deus abençoe a sua alma, Deus abençoe o seu coração. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora começar, um vídeo que vai abençoar toda a sua família, toda a sua casa, todo o seu corpo. Então sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Paz e graça para você do YouTube, paz e graça para você no Instagram. Vamos adorar ao Eterno. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz e união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz e graça. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz e união. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz e união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde Jesus está, tem a paz de Jesus que excede todo entendimento, amém? E assim nós louvamos a Deus com hinos abençoados, cantamos louvores ao Senhor. É uma forma também que eu gosto de me expressar, de me falar, verbalizar, o amor de Deus através dos hinos, dos cânticos espirituais. Deus me deu essa ferramenta de louvar o Senhor, de tocar um violão, e aqui alude ao Salmo 100, embora nós não vamos pregar sobre o Salmo 100, mas é um salmo muito pertinente, que fala o seguinte, meu querido: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Tem algo que me encanta, que me fascina na Bíblia, que quando o salmista diz: eu chego nos átrios do Senhor cantando louvores, eu chego nos átrios do Senhor rasgando meu coração em louvor e adoração a Deus. Meu Deus do céu, isso é que importa, queridos. Isso que importa. Chegue diante de Deus para louvar, para bendizer o nome dEle, para engrandecer o nome dEle. Tem pessoas, queridos, que nem sabem nem chegar diante de Deus. Chega pedindo, chega reclamando, chega murmurando, Você tem que chegar diante de Deus apresentando louvores,
Isso fica bem louvá-lo. E depois você vai fazer aquilo que Deus toca no seu coração. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Meu Deus, aí já dá uma pregação. Já tá eu querendo pregar aqui, mas a pregação não é essa. Entrar pelas portas, pelas portas dele com louvor e com seus atos, com hinos, louvai o Senhor e bendizer o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. A sua verdade estende-se de geração a geração. A verdade do Senhor, ela estende-se de geração a geração. Então, a verdade do Senhor, ela estende de geração a geração. Então, queridos, que louve ao Senhor, né? Vai trabalhar, coloque o hino de louvor. Tá na sua casa, coloque o hino de adoração. Tá no seu colégio, você que é estudante, que é jovem, adolescente, coloque aí um louvor no seu celular. Antigamente, na minha época, não tinha celular, mas eu levava um iPhone, colocava um louvor em todos os lugares que eu ia. Me lembro que eu ia daqui pro seminário, tinha um Walkman e colocava louvores e era uma benção. E Deus se fazia presente. Queridos, nós vamos meditar o bálsamo consolo que o Senhor derramou sobre a vida do salmista. O salmista ele quase desviou, o salmista ele estava perplexo. E para mim, na minha forma de ver, é uma das ocasiões que leva um cristão, né, maduro ou não, se ele não tiver firmeza, a questionar os propósitos de Deus. Porque um cristão maduro ele vai chegar ao ponto que, apesar da sua fragilidade humana, ele vai se colocar como uma atalaia, como um instrumento, como uma ferramenta, e nada mais abala a sua fé. Mas tem um adendo aqui, que eu vou falar, que eu vejo que derrubou muitos cristãos. Algo extremamente sutil, astuto, sagaz. Não tem nada a ver com ele mesmo, mas com os outros. É algo tão sorrateiro que muitas pessoas escorregam na maionese aqui. Eu me lembro que quando Jesus ele estava, já entrando na pregação, o tempo pode ser o bálsamo, né, sobre o salmista. O salmista ele recebeu bálsamo, acalento, refrigério. E Jesus, queridos, Pedro se encontra com Jesus. Os encontros com Jesus são tremendos. Os encontros com Jesus são aqueles encontros de arrancar lágrimas. Não por um sentido epidérmico, emocional, não. Mas por aquilo que Jesus fazia. E alguns encontros de Jesus me encanta, me fascina, me transforma em mim o melhor homem de Deus que eu possa ser. E um dos encontros com Jesus também foi o encontro com Pedro. Mas não foi o encontro com Pedro no primeiro encontro, não, no primeiro encontro. Foi o encontro com Pedro, foi um encontro que Jesus estava lá no barco. E Pedro estava no mar, na praia, na terra. E Jesus chama Pedro para que se encontre com ele. E o que acontece? Acontece que Pedro, ele creu, ele teve fé, mas os seus olhos estavam fitos em Jesus. A partir do momento que os olhos de Pedro tirou, a Bíblia é clara, é nítida, é eficiente eficaz nisso. O texto fala, a partir do momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Queridos, e tem um momento que, quando a pessoa tira os olhos de Jesus, ela começa a afundar. Eu já falei ontem aqui, porque o camarada, ele chega na academia, né, até teológica, muitos seminaristas, homens sérios, homens de Deus, tem colegas que entraram, infelizmente se corromperam, não pelas pessoas, mas pelo aquilo que ele deixou entrar no coração. Então o que ocorre? O que ocorre é o seguinte, se você vai para uma instituição, por quê? Porque a instituição, ela vem do princípio global, secular, do presente século. Ela vai falar algumas verdades, alguns princípios que você precisa anotar, porque quando você chega na faculdade, na universidade, ou no seminário, ou algo dessa natureza, um curso técnico, você não vai desvincular, isso aqui eu não quero saber não, você está ali para aprender, né? Você está ali para aprender. O que vem examinar tudo e ter que ir bem, né? Examinar tudo e ter que ir bem. Então você vai estar ali para poder
assimilar conhecimento. Você não está ali para propagar sua fé. Você está ali para assimilar conhecimento para a sua atitude. Você vai propagar sua fé através de testemunho e quando Deus lhe permitir que você pregue o evangelho, né? Porque tem muitos cristãos que não são sábios. Tem muitos cristãos que não são sábios, né? Tem cristão que chega em um lugar e tá na academia, tá na escola, tá em um curso técnico e o professor dando aula, ele vai debater de Bíblia, né? E acaba, em vez de aproximando, expelindo o cidadão, né? Claro que tem casos e casos, né? Tem casos que o professor dá oportunidade, né? Mas eu falo do caso que são crônicos, né? Crônicos. Pois bem, então, queridos, quando a pessoa entra na faculdade, né, na universidade, quando a pessoa entra até mesmo em um contexto de seminário, por exemplo, seminário, não pense que em seminário o cara vai entrar lá crente, sai, entrar lá crente, saber crente, cuspindo como diz outro, cuspindo moribundo, cuspindo fogo, não, cheio de fé, não, pelo contrário. Tem matérias no seminário, e são matérias, né, técnicas, que você precisa estar ali, né, examinar tudo e reter bem. Agora, o que acontece no cristão? O cristão, ele sai da igreja, né, tá ali cantando louvores, né, às vezes são pessoas que estão no ministério de louvor, são pessoas que estão pregando a palavra, são pessoas que são alguns obreiros, né, ou um crente mesmo, sem estar na frente de obra, mas é crente em Cristo Jesus, tem uma vida bonita, aí ele entra na faculdade. Aí quando ele entra na faculdade, aí ele é engolido pelo diferente século. Aí vem aquele professor que fala bonito, que tem aquela técnica, que conhece de Platão, de Sócrates, de Tomás de Aquino, de Kierkegaard, de Jean-Paul Sartre, e sabe todos os filósofos, né? E aquilo encanta ele. Aí ele começa a questionar a Deus, né? E o cara que é cristão, nasceu na igreja, né, ou não, não importa se nasceu na igreja ou não, um cara que tem uma fé abalizada, começa a olhar o professor. Aí o professor começa a ser crítico. Aí ele começa a ser crítico também. O professor começa a ser cético. Aí ele começa a ser cético também. Aí vai para o último estágio, que é o pior estágio, onde não há diálogo, só Deus tá agindo. O cara se torna cínico. O cara se torna cínico. O cara entrou numa fé abalizada, o cara entrou bem, aí o cara se acha que é sábio. Não, Deus, eu não concordo com alguns princípios de Deus, mas não poderia assim, se assim não poderia ser assado. E começa a questionar coisas basilares, né? Do evangelho, começa a questionar a doutrina, e pior ainda, começa a fazer zombaria, que é o último estágio do cinismo. Mas, pois bem, por quê? Porque tirou os olhos de Jesus, né? Tirou os olhos de Jesus. Agora, claro que não são todos, agora são muitos, agora não são todos, né? São muitos. Tem gente que vai crente para uma universidade e volta mais crente ainda, né? Mas veja bem, o salmista, querido, ele quase se desviou. O salmista, ele quase se desviou, né? Ele quase se desviou, por quê? Porque ele teve uma alusão incorreta daquilo que estava passando, né? Veja só, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Escuta! Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Opa! Vai vendo. Porque não aperto na sua morte, mas firme está na sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Estava angustiado, estava amargurado. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste de violência como de um adorno, os olhos deles são inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração e são comprometidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente.
Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Queridos, ele estava falando alguma mentira aqui? Não. O que ele estava falando é verdade. O que ele estava falando é verdade. Agora, a questão não é o seu achou que tinha achado ele ou que era se era verdade ou não. A questão era a resolução com ele mesmo. Queridos, a questão é ele ser resolvido com ele mesmo. Cristo, como entra na vida das pessoas, você vai parar de ouvir as pessoas, se basear na vida das pessoas que não tem propósito nenhum e olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Porque muitos cristãos se desviam, né? Não é por causa de tentação, não, querido. Muitos não é por causa de tentação, não. Muitos cristãos não é por causa de tentação na área moral, na área de dinheiro, na